Boa noite, conseguem me ouvir bem? Que bom. Bom, hoje nós iremos fazer mais uma continuidade da nossa série de palestras das leis morais. Dessa vez, nós iremos fazer a parte 1 da lei do progresso, uma das leis morais. Caso vocês não tenham visto ou perderam alguma palestra das leis morais, no nosso canal do YouTube tem tudo gravado, o Orlando edita os vídeos para a gente e todos eles lá são publicados com muita qualidade e muito carinho para vocês. Bom, gostaria de falar algumas coisas antes de introduzir a palestra das leis morais. Primeiro, que isso vai ser uma palestra de 20 minutos, então é claro que eu não vou conseguir exaurir o tema. Ele é bem extenso e eu recomendo que vocês leiam depois o Livro dos Espíritos, por causa que vai ter algumas coisas que eu não vou conseguir cobrir nesse espaço de tempo. Segundo, é que as leis morais são como se fossem guias para uma vida virtuosa. São guias para que nós conseguíssemos alcançar a verdadeira felicidade. Portanto, quando a gente falar algo sobre a perfeição moral e parecer muito distante da nossa realidade, do nosso comportamento, é porque, de fato, esse é o nosso objetivo final. A perfeição moral é o estado que os espíritos mais avançados conseguiram chegar. E nenhum de nós aqui na Terra conseguiu alcançar essa perfeição moral. O único que teve essa perfeição moral e esteve conosco foi o Mestre Jesus. Então, não se martirizem por não conseguirem alcançar um estado de perfeição moral, por causa que ninguém aqui conseguiu ainda. Bom, vamos lá. O capítulo começa com um segmento chamado Virtudes e Vícios, onde Allan Kardec começa a destrinchar conceitos e também características de virtudes e características de desvirtudes e vícios. Mas primeiro vamos estabelecer o que é uma virtude e por que nós gostaríamos de ser pessoas virtuosas. Vamos pensar, mentalizar um estado mental. Por que eu gostaria de ser uma pessoa virtuosa? Uma pessoa virtuosa geralmente é uma pessoa muito bondosa, que não visa muito o interesse pessoal. Algumas pessoas acham até pessoas tolas na perspectiva materialista. E se a gente parar para pensar, qual que é o benefício que tem de você ser uma pessoa virtuosa? Nós pensamos numa pessoa virtuosa, nós vemos uma pessoa que é muito bondosa, uma pessoa que está sempre estendendo a mão para uma pessoa que você sempre pode contar em qualquer hora. É uma pessoa de atributos morais quase invejáveis, mas que não ganha muito com isso. Por que eu gostaria de ser uma pessoa virtuosa? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que virtude, da forma que a maioria de nós vemos, é quase como se fosse um status. Nós vimos pessoas virtuosas como uma pessoa que socialmente tem um status alto pelas suas características morais. Isso não é uma virtude. Uma virtude de verdade não é para te dar um status moral, um posicionamento na sociedade, um posicionamento invejável que as pessoas gostariam de ter. O comportamento que você tem simplesmente para aparecer ou para agradar as outras pessoas. Não, isso não é virtude. Uma virtude, acima de tudo, é uma característica que te traz a felicidade em si. Uma vida virtuosa ou uma virtude é aquilo que te traz o sentimento de bem-estar, de prazer, de alegria de viver. Não é um status social, não é algo que deve se exibir como se fosse uma medalha. É algo que é útil, principalmente para nós. O objetivo das virtudes é o nosso melhoramento, nós alcançarmos a felicidade. Mas vamos definir agora o que é uma virtude e como que ela ocorre. Vamos pensar na manifestação de uma virtude. E os Espíritos respondem, uma virtude, no Livro dos Espíritos, uma virtude é toda vez que há uma resistência contra as más tendências. Todos nós temos vícios, todos nós temos maus hábitos, hábitos que nós sabemos que nós devemos mudar e temos dificuldade. Características que os outros veem em nós e até chamam a atenção, ou que nós gostaríamos de mudar com o nosso próprio esforço.
toda vez que nós conseguimos resistir a essas tentações e esses hábitos maus, aí está uma virtude. E a gente colocou aqui um desenho de um indivíduo com uma face idêntica, dele fazendo uma força mental para resistir a hábitos que ele mesmo pode ter causado em vidas passadas. Mas pensando agora na perfeição moral, qual seria a virtude mais elevada que alguém poderia ter? Qual é aquele atributo que distingue uma pessoa que conseguiu alcançar um estado de espírito puro? Um Cristo vivo dentro da pessoa. Quando uma pessoa alcança esse estado de perfeição moral, é quando ela conseguiu adquirir a virtude da caridade sem interesse pessoal. Ou como os espíritos dizem, de forma mais sucinta, a caridade desinteressada. Que até é um contrassenso, por causa que a caridade é, por si só, por definição, algo que não visa interesse pessoal. Então, a virtude mais meritória, talvez a que seja mais difícil de nós alcançarmos, é de fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca. E nós nos indagamos, nós vimos pessoas muito virtuosas, pessoas que parecem que conseguem fazer o bem com uma grande facilidade. Nós vemos exemplos como, por exemplo, o Chico Xavier, que foi um grande médium, e seria até impossível descrever todo o bem que ele fez, tanto aqui para o Brasil quanto para o mundo inteiro, com as obras dele. Nós vimos espíritos que viram na Terra como Francisco de Assis, pessoas extremamente virtuosas que nós nos deparamos no dia a dia. E nós pensamos, por que certas pessoas nascem com mais facilidade a essas perfeições morais do que outras? Parece que para elas é algo natural, elas fazem quase sem pensar. E os espíritos respondem que essas pessoas que já adquiriram essa virtude foram pessoas que já instauraram esses hábitos nelas, mas são pessoas que já praticam a caridade, já cultivam esse sentimento, possivelmente em encarnações passadas. Se a gente for parar para pensar num exemplo mais comum, mais próximo do que nós fazemos, quando nós estávamos na escola, tinham certas matérias que nós tínhamos facilidade e outras bem menos. Ou absolutamente, como a gente fala, né, tenho zero afinidade com a tal matéria. Eu sou uma negação na tal matéria. Mas tem matérias que nós temos uma afinidade muito grande, nós temos um prazer de estudar, nós temos facilidade para entender o que o professor passa, quase como se não fosse a primeira vez. Porque possivelmente não era. Quando nós vimos pessoas que adquiriram essas virtudes, são quase pessoas que são veteranas naquela prática. Um espadachim que é muito bom na arte da espada, passou muitos anos treinando aquilo, e quando ele executa uma técnica extremamente complicada de uma forma natural e sem esforço, nós vimos aí um grande treinamento, uma sequência de repetições até alcançar a perfeição. Se nós lembrarmos da palestra anterior que nossa amiga Ana Flávia fez, de Lei de Justiça, Amor e Caridade, ela fala um pouco sobre a questão dos hábitos. E ela também fala lá, não vou repetir por causa que a palestra já está no YouTube, que muitas das vezes, quando nós praticamos a caridade, nós ativamos uma parte do cérebro, que é o pré-frontal, eu acho que sim, que é o pré-frontal. É aqui, né? O pré-frontal é aqui. No lado contrário. Vocês já entenderam que eu não fui bom em biologia, né? Mas quando nós ativamos o pré-frontal, é uma área do cérebro que geralmente é ativada quando há a prática da caridade, nós temos uma facilidade muito maior de nos desvincularmos a certos vícios. Ou seja, nós conseguimos superar esses vícios não tão bons, vícios que nós gostaríamos de quebrar. Portanto, nós conseguimos viver uma vida que nós gostaríamos de viver, uma vida mais saudável, mais feliz. E a prática da caridade auxilia isso. É claro que pessoas que já praticaram, já são veteranas dessas virtudes, igual eu falei, elas já estão habituadas. Igual como você, por exemplo, você decidiu que vai comer salada todo dia.
independentemente, todo dia, na hora do almoço, você vai comer uma salada. Você faz isso durante 10 anos. Aí você chega no restaurante e fala assim, eu vou querer uma salada. Aí fala assim, não tem. Não tem? Não, todo mundo pediu a salada, não tem. Eu vou almoçar em outro lugar, não aguento mais não comer salada. Nosso amigo Clay um dia estava comentando comigo que ele também parou de beber refrigerante, o Clay, nosso colaborador. Ele falou que quando bebe agora, não consegue suportar o gosto do refrigerante porque agora é muito doce. São hábitos que instauram na gente. E as virtudes, a felicidade que elas trazem também são esses hábitos. Agora vamos pensar no polo oposto. Qual seria a desvirtude ou o vício mais prejudicial para nós? E qual desses vícios nós devemos mais lutar para resistir às arrastações do mal? E os Espíritos falam que dos vícios, o pior deles é o interesse pessoal e o apego material. Porque às vezes basta puxar a corda do nosso interesse pessoal, aquilo que a gente quer muito, que a gente bota abaixo toda a construção que nós fizemos de uma prática, de uma boa virtude. Às vezes, como a gente fala, um ditado popular, quando a pessoa pisa no seu calo, aí você toma uma atitude que você até se arrepende depois. Esse é o ponto de fraqueza nosso. E o apego material também. Francisco de Assis é muito conhecido pelo desapego material. E a gente vê que foi uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades que passou na vida, foi uma pessoa extremamente feliz. Mesmo sem ter muito, ou melhor, tendo absolutamente nada, a não ser seu corpo físico e uma roupa, era uma pessoa extremamente feliz. E eu acho que todos nós aqui, colaboradores, admiramos muito a figura do Francisco de Assis como uma pessoa extremamente virtuosa, que nos mostrou que ser feliz basta a gente querer. Não é necessário ter muito para ser feliz. E aqui algumas perguntas que nós fazemos quando nós falamos de caridade e de virtudes. Eu não coloquei as perguntas na íntegra, eu coloquei elas de uma forma mais resumida para a gente aproveitar o tempo. E vou fazer de uma forma mais sucinta as perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos. Um sentimento ruim, é um sentimento ruim fazer a caridade pensando que isso será levado em conta quando desencarnarmos ou na nossa vida futura? Ou seja, é um sentimento ruim você querer fazer a caridade apenas com o objetivo de receber algo em troca na vida futura? Eles falam que o objetivo da caridade é ela ser feita sem interesse pessoal. Aí Allan Kardec continua. E quando há um sentimento de querer superar o estado penoso da vida e caminhar rumo à verdadeira felicidade? Ou seja, fazermos a caridade justamente para nós atingirmos essa felicidade que nós tanto almejamos. É errado nós queremos praticar a caridade apenas para chegar nesse estado de felicidade? Eles falam que não há mal nenhum em fazer a caridade com o objetivo do prazer de aliviar as dores do seu semelhante e de ser mais agradável a Deus. Esse sentimento de felicidade a ser útil ao seu semelhante é algo que nos aproxima da natureza divina, que nos aproxima de Deus. Então não há nada de errado. Nós queremos fazer essa prática da caridade justamente para nós conseguirmos superar as nossas fraquezas e queremos ser verdadeiramente felizes. Não a felicidade do mundo, como o Mestre nos fala, mas a verdadeira felicidade que o Evangelho traz para nós. E alguma coisa de errado em fazer o bem para superar as próprias má tendências, visando estar mais próximo dos bons espíritos? Ou seja, fazer o bem com o objetivo de, às vezes, nós estarmos mais em sintonia com nossos guias espirituais, para viver a vida de uma forma mais leve, não tão penosa quanto, às vezes, nós mesmos complicamos a vida de vez em quando, né? Eles respondem: não há mal algum em fazer o bem querendo se aproximar de Deus. Na verdade, é o objetivo de nossa jornada. O que não podemos fazer é ficar calculando
o que cada boa ação vai nos resultar. É como se fosse a mesma matemática materialista que nós fazemos aqui na Terra. Resumindo, uma pessoa pensa assim, vou fazer o bem para ter uma casa, um carro lá no plano espiritual. Às vezes uma caridade aqui vai descolar uma mansão lá no mundo espiritual. Quase como se a gente fosse calcular, hoje eu distribuí 50 pratos de sopa, então isso deve dar mais ou menos... Não é com esse objetivo que nós fazemos a caridade. É mais pelo prazer. O melhor da caridade é o prazer que ela nos traz. É um bem-estar. É algo que nos faz sentir bem. Em outra parte, Allan Kardec também pergunta sobre uma perspectiva da vida material, que faz sentido nós estudarmos a ciência aqui da Terra com o objetivo de chegar a algum ponto. Faz algum sentido nós ficarmos estudando, às vezes fazendo cursos atrás de cursos? Isso leva a alguma coisa? Afinal de contas, a ciência da Terra é para ser usada na Terra, né? Eles respondem que sim, há uma utilidade muito grande para isso. Afinal de contas, com a ciência nós podemos ajudar muitas pessoas. A pandemia nos mostrou isso. Muitos pesquisadores abnegados e dedicados à ciência conseguiram trazer para nós a vacina, que permitiu com que a doença amenizasse bastante. E nenhum conhecimento é inútil. E com certeza vai ser nos útil. Se não for útil nessa vida, pode ser útil na próxima também. Nada impede. E para nos elevarmos espiritualmente, basta nós fazermos a caridade? Não. Não basta apenas fazer a caridade. Não é como se executar a caridade lhe traz consecutivamente a felicidade espiritual que nós almejamos. Às vezes também é necessário, é necessário nós também fazermos esforço para nos desvincularmos dos sentimentos ruins, de superarmos as nossas fraquezas, de superarmos os nossos pensamentos viciosos, às vezes aquele pensamento que nós não queremos, que nos traz aquele mal-estar, que nos traz aquela agonia. Também querer fazer a reforma íntima, fazer a manutenção dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é tão necessário quanto a caridade para buscar a felicidade. Nosso amigo Marcos, na prece ontem de quinta-feira, falou muito sobre a questão do sentimento e da atitude e do pensamento, que todas essas coisas devem estar muito bem alinhadas quando nós queremos seguir Jesus. Bom, essa foi a nossa palestra de hoje, apenas como referência. Os livros que nos baseamos foi o Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, de Allan Kardec, e também parte do livro Vida, Desafios e Soluções, onde a Joana de Ângeles também traz um pouco sobre a questão dos sentimentos e também desses sentimentos que nós compartilhamos, que também são chamados de arquétipos, sentimentos que todos nós sentimos, compartilhamos e que nos ajudam a nos compreendermos como uma sociedade, também como indivíduo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Lembrando mais uma vez, que se vocês quiserem ajudar o Novo Céu, será de enorme ajuda. A compra dos livros também na nossa biblioteca também ajuda, por causa que é convertida em renda para o projeto assistencial. Desejo a vocês uma boa noite, muita paz.